Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que hoje vai falar sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, que foi criado pela Constituição Federal de 1988, artigo 194, dando vida a 3 direitos sociais: saúde, previdência e assistência social. E em 1990 foi sancionada pelo então presidente Collor, Lei 8.080, que regulamentou o sistema em todo o território nacional, já que antes do SUS, apenas trabalhadores formais vinculados à Previdência Social tinham atendimento garantido nos hospitais públicos. Na prática, apenas 30 milhões de pessoas eram beneficiadas. Para o restante da população, a alternativa era a caridade, serviços filantrópicos ou o pagamento direto. Hoje, toda a população tem direito aos atendimentos. 76% dependem diretamente do SUS, o que representa mais de 160 milhões de pessoas. Sobre os benefícios e os problemas do sistema, eu recebo aqui no estúdio a vereadora Fernanda Souto, ela que é membro da Comissão Permanente de Política Social e Saúde e que é médica infectologista, e de forma online participa o médico e professor do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, o Gustavo Tenório Cunha. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereadora Fernanda Souto, começo com a senhora lendo sobre o assunto, né? Se criou até uma polêmica, se é 35 anos pela regulamentação do Collor, se é 37 anos a partir da Constituição, enfim, como é que enxerga este legado de mais de 30 anos? Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Muito obrigada, Gabriel. Quero dar uma boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando pela TV Câmara. Também agradecer a presença aqui do professor Gustavo, da Unicamp. Sem dúvida, foram mais de 30 anos de muitos desafios e nós continuamos enfrentando muitos desafios. Esse é um tema muito importante porque o SUS foi uma grande conquista civilizatória, não só para o Brasil, mas para também toda a humanidade. É importante a gente lembrar, você bem colocou, o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo. Nenhum outro país tem o que nós temos aqui. Mais de 200 milhões de brasileiros cobertos de forma integral sobre o seu direito à saúde. É claro que nós enfrentamos muitos desafios para que, na prática, os princípios do SUS sejam, de fato, garantidos, como a universalidade, a equidade e também a integralidade, entre outros, porque nós estamos enfrentando, nesses 30 anos, também um projeto de desmonte do sistema público de saúde no país, e nós vamos falar um pouquinho aqui hoje dessas consequências. Mas para mim é uma alegria a gente marcar esse debate aqui na Câmara Municipal de Campinas, porque além de ter marcado toda a minha vida como estudante do curso de medicina, de uma universidade pública também, em que eu pude participar dos movimentos em defesa da saúde, do direito à saúde, das universidades, mas também agora, como vereadora, como parlamentar, poder trazer um pouco dessa experiência aqui para o nosso trabalho na Câmara e dar visibilidade para todo esse trabalho que é feito dentro do sistema público de saúde, a importância de se defender essa política de saúde e que a gente precisa envolver agentes políticos, os parlamentares, os trabalhadores, a população usuária desse sistema, que na verdade é 100%, você falou que mais de 70% dos brasileiros usam exclusivamente o SUS, mas é importante lembrar que 100% dos brasileiros estão sendo atendidos pelo SUS, né? Trabalho como da vigilância sanitária, da vigilância de portos, aeroportos, são trabalhos da vigilância epidemiológica, são trabalhos que atingem 100% da população, até aquelas pessoas que utilizam planos e convênios para acessar algum serviço médico. Então, nesses 30 anos, a gente avançou em muitas conquistas, é importante a gente celebrar, é importante a gente lembrar, mas também é importante que a gente traga esse debate para a gente se reorganizar na defesa de uma garantia de fato do direito público universal à saúde aqui no nosso país. E já nós vamos falar mais sobre os lugares em que o SUS está e que provavelmente você que está nos acompanhando acho que não tem ideia, e também vou querer saber da vereadora sobre essa questão do projeto de desmonte. Mas participa aqui do programa Questão de Ordem o professor Gustavo Cunha. Professor, o que mudou com a implementação do SUS no Brasil? Como é que enxerga esta iniciativa? O quão importante ele é nos dias atuais? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Boa tarde, agradeço o convite, boa tarde, vereadora.
Esse tema é um tema muito importante, porque realmente essa é uma política cara, né, ao Brasil, ao povo brasileiro. E foi uma conquista, a criação do SUS, ela foi par e passo com a luta pela democracia, né? Os movimentos que sonharam com o SUS começaram se articulando durante a ditadura e em plena ditadura, um momento em que a gente não tinha liberdades, que a gente não tinha condição lutar politicamente, esses movimentos planejaram, sonharam e conseguiram articular diversos partidos, né? O SUS, ele já nasce do Partido do SUS, então isso é uma característica muito importante, né? Ele conseguiu ganhar durante a Constituinte o conjunto da sociedade brasileira. É, e o impacto desse sistema ele é gigantesco, né? A gente pode, um número que às vezes é difícil das pessoas dimensionarem, mas ele é um número que, quando ele é alto, ele é catastrófico. A gente pode imaginar que a gente tinha quase 50 por 100 mil nascidos vivos de mortalidade infantil, né? E a gente já chegou próximo de 11, né? A gente, nesses anos de descuido do SUS dos últimos governos, a gente deu uma piorada na mortalidade infantil, mas nada próximo do que a gente já esteve antes dele. O SUS também ele coleciona sucessos no enfrentamento de grandes desafios, né? Acho que a Fernanda, como infectologista, sabe mais do que eu como foi exitoso o enfrentamento da epidemia de AIDS no Brasil, né? E o SUS lançou mão de uma característica que é uma característica que está delineada na legislação, que é a ativação de movimento social, né? Então, o SUS criou, não só atendeu as pessoas, e um dos poucos países do mundo que garante o tratamento integral, mas ele também ativou movimentos sociais, né, de empoderamento das populações mais vulneráveis, populações que sofriam um conjunto de violências, né, associada ao HIV. E então foi um enfrentamento que recebeu reconhecimento mundial. Obviamente, a epidemia de Covid também é uma história recente que todo mundo lembra a importância que teve, apesar da gente estar num momento em que a coordenação do sistema foi bastante falha, né? Então a gente precisou se utilizar muito da descentralização que foi planejada na Lei 8080, né, com três entes federativos participando da gestão, né? Isso é uma definição que está na Lei 8080, para poder fazer o enfrentamento da pandemia, né? O SUS também teve ele tem uma importância muito grande no enfrentamento da desigualdade, né? A gente tem notícia, por exemplo, de países que não têm sistema de saúde e como é cruel as pessoas terem esgotados os seus recursos, às vezes de uma vida inteira, para pagar um atendimento de saúde, como acontece nos Estados Unidos, é, ou simplesmente, né, não poderem ter acesso ao cuidado. Então, o SUS ele é uma política que enfrenta diretamente a desigualdade, juntamente com a assistência social, né, um sistema mais recente, o SUS. Então, também é muito importante esse aspecto, né, de diminuir a desigualdade. O SUS ele é muito, desde a legislação 8080, ele já é pensado para desenvolver o conhecimento, desenvolver tecnologia. Então, a relação do SUS com os serviços públicos e com as universidades, com os serviços de pesquisa, ela é muito intensa. O SUS financia, né, e é espaço de aprendizado, então isso também é muito importante. E enfim, é um sistema absolutamente exitoso, apesar de muitos problemas, muitas dificuldades, né? A gente praticamente, quando o SUS foi criado, a atenção secundária era feita na base dos hospitais filantrópicos, e ela permanece hoje ainda, com a maioria do atendimento hospitalar sendo feito com hospitais filantrópicos. Então, a gente não conseguiu avançar o sistema público para atenção hospitalar. E a gente tem um conjunto de outras dificuldades ainda, mas acho que para a gente começar a conversa, era isso que eu queria dizer, e depois eu gostaria de conversar mais sobre
a lei especificamente, o 8080, que ela tem aspectos muito interessantes para nós. Ótimo, diagnóstico importante que o professor Gustavo passou aqui para a gente, e ele deu uma contextuação histórica que é importante também, né, vereadora? Porque o Brasil estava recém-saído de 2 décadas de uma ditadura militar, e aí cria uma Constituição moldada de ideais de justiça, de inclusão, de dignidade, instituiu aquela frase, saúde é direito de todos, é dever do Estado. Então, aquele contexto, eu acho que foi muito fundamental ter se discutido uma saúde para todos, né? Exatamente. E quando a gente pensa, eu tenho 34 anos, vou fazer 35, tenho quase a mesma idade do SUS. Para nós que sempre vivemos num país que tem esse direito inscrito na Constituição, a gente tende a acreditar que sempre foi assim, nada não vai ser diferente, né? Sim. E, na verdade, é um direito que está persistentemente ameaçado. E, para isso, também é importante a gente lembrar como era antes, né? Como era o Brasil nos anos 60, nos anos 70. A gente estava vivendo um período de ditadura militar, um endurecimento, principalmente da perseguição e da violência contra os movimentos sociais, o movimento sindical, os movimentos populares, e, portanto, também uma impossibilidade de que esses movimentos organizados pudessem participar no debate político nacional. Enquanto isso, o país estava atravessando o que foi, então, chamado de milagre econômico, né, durante a ditadura militar, mas que esse milagre foi um enriquecimento brutal de uma elite política e econômica no país, às custas de um endividamento extremo, às custas também de uma redução de gastos sociais, e o que motivou, que levou também ao aumento da desigualdade no país e, portanto, também a piora das condições de vida do povo brasileiro. A gente teve um êxodo rural importante, né, muitas pessoas saindo do campo e morando nas cidades, a constituição das favelas, a superexploração da força de trabalho nesses locais, e isso teve impacto fundamental sobre os índices de saúde, mortalidade infantil, mortalidade materna, desnutrição, entre outras questões. Ao passo que até então a saúde era entendida também, se tinha a política de saúde baseada no modelo privatista. A gente teve uma expansão de grandes conglomerados médicos privados, clínicas, hospitais privados, e a doença como negócio, ela dá dinheiro para uma pequena parte que comanda esses negócios. Então, se tinha um foco numa oferta de serviços privados, em sua maioria, quem não podia pagar ficava dependendo de serviços filantrópicos, caridade. Quem tinha alguma seguridade social acessava os serviços ofertados por essa seguridade. Mas a grande expansão se deu no mercado privado. E também se instituiu uma política de corrupção extensa dentro desse modelo, porque o Estado brasileiro, até então comandado pela ditadura militar, fazia diversos convênios, o INAMPS tinha diversos convênios com clínicas privadas, enfim, com oferta de serviços privados, e isso também, isso teve foi extensos casos de corrupção dentro desse modelo, né? O enriquecimento privado sendo forjado pelo investimento público. Isso foi muito sério. E nos anos 80, quando a gente tem todo o impacto da crise social e política, que não é à toa que é chamado de década perdida, né? Nós estávamos enfrentando as consequências desse modelo econômico desenvolvido durante a ditadura. Nós temos, então, um aprofundamento dessas desigualdades, a piora das condições de vida, e nesse momento também nós temos o fortalecimento das lutas em defesa da democracia, porque, afinal de contas, as pessoas, os movimentos sociais, movimentos populares, eles estavam se organizando para mudar, de fato, essa sociedade extremamente injusta, desigual e autoritária. E começa-se também a ganhar mais força a ideia de que saúde não é só a ausência de doença. A saúde, ela é um estado que depende de condições objetivas e materiais de desenvolvimento de todas as dimensões da vida humana. Então, para se ter saúde, é necessário ter moradia digna, é necessário ter segurança no trabalho, é necessário ter segurança alimentar, é necessário ter acesso à educação pública de qualidade, lazer, cultura. Então, esse movimento social e o movimento da reforma sanitária, que foi composto por estudantes,
professores, intelectuais, mas também movimentos sociais, movimentos populares, movimento sindical, movimento de usuários do sistema de saúde. Esse grande movimento da reforma sanitária, além da defesa, né, de um acesso a uma saúde, de serviços de saúde de mais qualidade, universais e com princípios de equidade e integralidade, também colocou em xeque a própria discussão de sociedade, de modelo de sociedade. Uhum. Então, é possível ter saúde numa sociedade em que existe uma exploração tão intensa de 99% da população por 1%? É possível existir saúde plena, desenvolvimento humano, emancipação humana, de todas as dimensões da nossa vida nesse sistema extremamente desigual? Então, o movimento da reforma sanitária, além da conquista da política social e do Sistema Único de Saúde, também foi muito importante para organizar a luta no país contra a ditadura e o entendimento de que este modelo autoritário de violência, ele agrava essa desigualdade social e econômica no nosso país, mas também colocando em xeque o próprio modelo de sociedade que a gente vive, né? Então, eu vejo que, além da política social, é muito importante nós também resgatarmos esse histórico de construção do SUS, porque não mudou tanto a sociedade de lá para cá, né? Nós continuamos vivendo nos países mais desiguais do mundo. Aqui no país, 5% da população tem a mesma renda dos outros 95%. Isso se desdobra em diversas inequidades que a gente vê no acesso ao sistema de saúde, mas o fato de nós termos a política social, sem dúvida nenhuma, garantiu que nós tivéssemos avanços importantes. Mas o central da discussão, a necessidade de mudança estrutural da sociedade para que a gente tenha acesso à saúde plena e o desenvolvimento pleno da nossa vida, ele não mudou. Ele continua necessário, urgente, e nós precisamos retomar esse debate sobre o SUS para organizar as lutas do nosso país. Para você que está nos acompanhando, tenho certeza que não sabia que o SUS está presente em muitos lugares além dos hospitais, por exemplo, nos supermercados, nas lanchonetes, nos restaurantes, porque cabe ao sistema público de saúde, por meio da vigilância sanitária, fiscalização, qualidade de alimentos nesses estabelecimentos citados, trabalho realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é responsável pela fiscalização, pelo controle, intervenção de estabelecimentos do tipo quando eles não obedecem às práticas de segurança. Quando você vai viajar, o SUS ele desempenha um papel fundamental nos aeroportos, nos portos, nas rodoviárias aqui do Brasil. A vigilância sanitária, ela protagoniza uma importante função exercida pela Anvisa. Grande circulação de pessoas, bens, serviços, torna os pontos de entrada no país áreas propícias para a disseminação de doenças. Então ela controla a importação, a exportação, circulação de matérias-primas, mercadorias sujeitas à vigilância sanitária. Na água que chega à sua casa, a água utilizada para consumo humano precisa ser distribuída conforme o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente. Neste contexto, o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano estruturado a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde e desempenha um papel fundamental. Quando você leva o pet ao veterinário, a Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses verifica o cumprimento de normas sanitárias naqueles locais. Cabe à Vigilância Sanitária de Zoonoses a imunização de animais, castração, controle de pragas, prevenção, controle de doenças animais urbanos e rurais, entre muitas outras atividades. Interessante, né, professor Gustavo? O SUS presente em muitos lugares, mas eu acredito que para o popular ele fica ali naquele serviço dos hospitais, né? Sim, ele está muito presente, a gente precisa estar sempre destacando essa presença, né? A Fernanda comentou dessa questão do movimento sanitário. A gente tem um professor estudioso do tema que ele costuma dizer assim que o SUS, o sistema de assistência, ele é o filho predileto da reforma sanitária, mas que a reforma sanitária é muito maior do que o sistema de saúde. A legislação, ela explicita muito isso. Quando a gente olha a Lei 8080, né, que está fazendo 35 anos, ela descreve 3 grandes objetivos.
Apenas o terceiro objetivo é de assistência, é de cuidado, de clínica. O primeiro é identificar e divulgar fatores condicionantes determinantes da saúde. E o segundo é a formulação de políticas destinadas a promover nos campos econômico e social a observância do que ela comenta no parágrafo anterior, que é construção de um Estado com políticas públicas capazes de garantir a saúde. E aí ela explicita que saúde depende da alimentação, da moradia, do saneamento básico, do meio ambiente, do trabalho, da renda, da educação, da atividade física, do transporte, do lazer, então, e outros bens essenciais. Então, quando a gente coloca a saúde como pergunta para uma sociedade, automaticamente a gente começa a construir uma outra sociedade. E com extrema frequência, do outro lado da saúde, está, como a Fernanda comentou, a concentração da riqueza, o lucro, né? Então, o SUS também ele é exemplar mundialmente, por exemplo, no enfrentamento do tabagismo. Qual duas medidas que foram no sentido de atuar sobre grandes políticas e que foram impactantes e muito importantes para a gente enfrentar o tabagismo? Uma foi proibir a propaganda, né, que foi muito significativo. Então, a gente tem hoje, né, ainda hoje, um conjunto de setores econômicos, por exemplo, o setor de bebida, que, né, podem, apesar dos danos que eles produzem na saúde, eles fazem propaganda livremente, né? Então, assim, existe um conflito de interesses entre a sociedade, a saúde da sociedade e o lucro. E a outra coisa que se fez na questão do cigarro foi, obviamente, taxar o cigarro para poder diminuir o acesso. Então, em muitos pontos, por exemplo, eu vou dar hoje, quando a gente fala que políticas públicas definem saúde e que construir uma sociedade é mais do que oferecer assistência, a gente precisa construir políticas que garantam saúde. Por exemplo, hoje, os motoboys, eles são campeões de doadores, são o grupo da sociedade que é o maior doador de órgãos, né? Então, isso é o que a gente vê, né? Se a gente for olhar a mortalidade, a gente tem uma mortalidade no trânsito gigantesca, mas a gente tem também aqueles que vão ficar sequelados por causa que não morreram, mas vão ficar sequelados. E isso num processo de precarização do trabalho. Então, olha como a legislação do SUS, ela nos coloca em debate uma série de questões, né? Então, para um determinado grupo econômico se tornar uma das maiores empresas do mundo, né, na entrega, a precarização do trabalho ela é aceita e a juventude né, imolada, né, para garantir o lucro de pequenos grupos. Então, quando a gente olha para a saúde, se a gente for olhar, por exemplo, uma coisa que eu estava olhando aqui, a quantidade de insulina, né? A insulina, um número muito grande de pessoas faz uso no Brasil, né? E a gente tem, o SUS distribui mais ou menos por ano, pelo menos esse é o número de 2023, 115 milhões de frascos de insulina, né? Se a gente for olhar na farmácia, cada frasco mais barato custaria R$ 40, né? Então vocês imaginem se as pessoas tivessem que pagar por isso, né? E se a gente olhar, por exemplo, num país como os Estados Unidos, que o sistema é privado, isso custa entre 450 a R$ 1.500. Então, vocês imaginam, né, que um sistema que não não garante esse direito, da mesma forma, muito semelhante, vizinho dos Estados Unidos, o Canadá, que tem sistema público, também garante o acesso a essa medicação que é tão importante. Mas, voltando aqui ao objetivo 1 e 2 da Lei 8080, né, as condições de saúde e as políticas que ajudam a gente a garantir saúde, é, a diabetes, por exemplo, depende do acesso à alimentação saudável, né? De políticas, por exemplo, de reforma agrária, de transporte de alimentação, de jornada de trabalho, né? Para as pessoas terem tempo de fazer a sua alimentação e comerem menos comida ultraprocessada.
restrições também da indústria alimentícia em relação à propaganda, principalmente para criança. Então, quando a gente pensa saúde, um conjunto de questões e um conjunto de políticas que muitas vezes não são diretamente relacionadas, elas são indagadas. Olha, que tipo de compromisso com a saúde que essa política, que às vezes não tem nada aparentemente diretamente em relação com a saúde, que tipo de compromisso que ela tem. Então, a reforma sanitária e a legislação do SUS, elas nos convidam a fazer esse tipo de pergunta, né? Tem uma questão que eu acho que, assim, só para dialogar com a Fernanda, que eu acho que é importante também, é, que é a questão de que também, nesse embate público-privado da Constituinte, tem algumas coisas que a gente perdeu, né? Então, o sistema privado, para falar ainda de como que todo mundo usa o SUS, né? Uma das ações mais exitosas do SUS é a rede de urgência e emergência, né? Então, a gente nem consegue imaginar o que era antes do primeiro mandato do governo Lula não ter um SAMU, né? Porque hoje é uma coisa que todo mundo espera diante de um acidente que o SAMU chegue rapidamente e é uma política absolutamente exitosa. A gente nem imagina o que era viver sem isso. Mas essa questão mas assim, esse atendimento que ele é feito pelo SUS para a maioria das pessoas, um atendimento de emergência, se a pessoa tiver plano privado, esse dinheiro não é reposto, né? Então, os planos privados, eles se beneficiam de um conjunto de atendimentos do SUS, da disponibilização de medicação. Então, as pessoas, né, muitas vezes têm um plano empresarial enquanto estão trabalhando. Na parte da vida em que elas usam menos, mas usam, elas estão pagando um plano privado. Sim. E aí, quando elas estão mais adoecidas, mais envelhecidas, elas não conseguem mais passar o plano privado, se aposentam ou fica muito caro, e aí elas voltam para o SUS. Só que aí tem um detalhe, que foi uma derrota, né, da legislação, da Constituinte, que é o fato de que a gente faz isenção, a gente subsidia o setor privado, né? Então, se eu compro um plano privado de saúde, eu tenho desconto no imposto de renda. Isso é um dinheiro público que vai para as pessoas que têm mais dinheiro e que muitas dessas pessoas, apesar de às vezes uma parte da vida, porque a maior parte dos planos privados, em torno de 70%, 80%, são planos empresariais. Então, essas pessoas, quando se aposentam, elas perdem esse plano. E aí elas, né, foram subsidiadas, tiraram dinheiro do SUS para elas comprarem um plano privado e depois o SUS tem que arcar, né, o convênio que ganhou dinheiro a vida toda daquela pessoa e não gastou muitas vezes, porque a pessoa é jovem, né? Gastou muito pouco, ele não vai ter nenhum gasto quando essa pessoa sair do plano privado. Então, Sim. o atendimento de urgência, além da vigilância sanitária, que você citou, ele também é um atendimento, e a distribuição de medicamentos, são formas que todas as pessoas, inclusive muitas, né, alguns atendem, por exemplo, o transplante, né, e alguns serviços, o melhor atendimento, o próprio atendimento de AIDS, né, os serviços de infectologia do Brasil, eles costumam ser muito melhores no setor público do que no setor privado. O vereadora Fernanda Souto, o Gustavo deixou evidente como é interligado, né? Exato. Como tudo gira em torno ali da saúde. Eu achei perfeito essa colocação do professor Gustavo sobre a questão do gasto tributário, porque a gente vem debatendo a questão do SUS e a precarização do SUS, e existe muita crítica, inclusive na sociedade como um todo, sobre a gente escuta muito isso, como o SUS é bonito no papel e não funciona na prática, né? Mas a gente precisa ter uma criticidade quando a gente olha na forma como a política está implementada. Acho que foi perfeito o professor ter colocado essa questão da derrota que o movimento sanitário sofreu no momento da efetivação da política, porque ao se permitir a iniciativa privada como um caráter suplementar, ali já estava inscrito o que aconteceria e as consequências que a gente está vivendo hoje, que na verdade é o crescimento da iniciativa privada e da participação privada
no gasto com saúde, né, às custas do investimento público, e hoje nós estamos vivendo a consequência disso. E aí, quando a gente vai debater a questão da política pública, não tem milagre, nós precisamos debater recurso. É uma disputa constante pelo recurso, pela riqueza, pela redistribuição da riqueza que o país produz, que nós defendemos que deve ser para garantir melhores condições de vida para a população, né? Se alimentar melhor, reforma urbana, reforma agrária, enfim, garantia de um transporte público gratuito, de qualidade, redução da jornada de trabalho, mas existe um embate constante na sociedade para um outro projeto, né? E, infelizmente, durante o governo Bolsonaro, nós tivemos as grandes evidências do que é essa plataforma política da extrema-direita no nosso país, né? Que é o aumento da desigualdade social, que retornou o país para o mapa da fome, que destruiu um dos maiores programas no mundo de vacinação, e hoje a gente ainda está tendo que correr atrás disso, né? Então, quando a gente vai discutir a política pública, não tem milagre, a gente precisa discutir recurso. E o que tem acontecido com o SUS é uma privatização de todas as maneiras. O professor colocou aqui a questão do gasto tributário. Hoje, o que o Estado deixa de arrecadar para investir na saúde já chega só com essas isenções, né, para iniciativa privada, já chega a 1/3 do que é o orçamento total da saúde. Então, a gente o Estado brasileiro financia o setor privado. Uma outra questão é a transferência direta do orçamento público para as entidades privadas, através dos convênios e dos contratos. Hoje, quase 80% dos estabelecimentos de saúde do Brasil públicos são gerenciados por entidades privadas, seja organizações sociais, filantrópicas, de alguma maneira. Isso é recurso direto público que está sendo transferido para a iniciativa privada, por fortalecimento. E a forma de contratação desses serviços, muitas vezes são serviços precarizados. A gente está enfrentando o problema da pejotização da força de trabalho na saúde. São médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que estão sendo contratados, trabalhando sem nenhum tipo de proteção social, com precarização da remuneração, das condições de trabalho, muitas vezes não recebendo salários, que a gente vê muito isso acontecer. E eu vou dar um exemplo. Aqui no estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, nos últimos 4 anos, ele aumentou cerca de 7 bilhões o orçamento total da saúde do estado. Nós fizemos uma audiência pública aqui para debater a questão do Hospital Metropolitano, que é uma promessa do governo do estado, e nós trouxemos esse dado. Esse valor, esse 7 bi, foi praticamente todo para o pagamento de convênios e contratos com a iniciativa privada. Ao mesmo tempo que vem estrangulando os investimentos na saúde pública. Saiu de 1,5 bi, mais ou menos, nos últimos 4 anos, para menos de 900 milhões de reais atualmente. Isso é menos de 3% do orçamento total do Estado. Significa que nós não estamos construindo unidades de saúde novas, nós não estamos construindo hospitais, nós não estamos trocando equipamentos, nós não estamos investindo na ampliação da rede de serviços. Aqui, na região metropolitana de Campinas, nós temos em torno de 1 leito a cada 1.000 habitantes, leito hospitalar. A média do estado de São Paulo é de 2 leitos, a média do Brasil é de 2,5 leitos. E isso nós estamos vendo a consequência com as longas filas para cirurgias, para exames, a superlotação das unidades de pronto atendimento. Nós voltamos a ter agora um investimento na saúde no município de Campinas, graças ao programa de aceleração do crescimento do governo Lula, que nós só esse ano já conseguimos mais 2 unidades básicas de saúde, um CAPS, nós vamos ter, conseguimos a troca de ambulâncias para a rede de urgência e emergência. Então, nós ficamos quase 4 anos, 6 anos, sem nenhum investimento novo na saúde aqui no município de Campinas. E agora a gente está conseguindo retomar, não sem muita luta, porque infelizmente até esse recurso do PAC, o município de Campinas, o prefeito Darcy Saad, quase perdeu a abertura da licitação. Então a gente vê que é um projeto mesmo de estrangulamento dos investimentos da saúde, porque você precarizando abre espaço para a privatização. Você legitima a entrega do serviço público para a iniciativa privada. E não ter unidades
com infraestrutura adequada, não ter equipamento suficiente, não garantir a redução das filas. Isso legitima na sociedade também o discurso de que é ruim porque está sob gestão pública e que você deve entregar para a iniciativa privada. Infelizmente, a gente tem visto as consequências dessa política, que é a piora das condições de trabalho dos trabalhadores e, portanto, também das condições de assistência para a população. Já já nós vamos falar aqui sobre os problemas, o que precisa melhorar, fazer um diagnóstico, mas é que ele é complexo, ele é extenso e tem um lado positivo que nós estamos citando até aqui. Por exemplo, a vereadora Fernanda Souto. O Brasil tem a maior rede pública de transplantes do mundo. Em 2024, o país bateu um recorde histórico no SUS. 30 mil procedimentos. Além de realizar gratuitamente serviços de altíssima complexidade, como transplantes, a rede pública fornece os medicamentos imunossupressores necessários para toda a vida dos transplantados. E no ano passado, quando o apresentador Faustão ele passou por um transplante de coração, nos rins, ele passou na frente da lista que existe por conta da gravidade. Vale tanto para os pacientes da rede pública quanto da rede privada. E aí muita gente não sabia, né? Você entende que foi importante este debate, o que aconteceu, colocou o SUS em evidência, a pessoa pode ser milionária, pode ser famosa, conhecida, mas o SUS está lá atuando e quando precisa essa lista ela anda. Teve muito questionamento sobre essa questão por conta da exposição do apresentador Fausto Silva, mas é importante a gente dizer que a lista do transplante, né, da captação de órgãos, ela é uma lista unificada. E então, assim, quem entra na lista, quem preenche os critérios de gravidade, vale tanto para o serviço privado quanto para o serviço público. Então, do ponto de vista da transparência, assim, o serviço de regulação de transplante de órgãos no Brasil, ele é reconhecido internacionalmente, é um serviço muito sério. A gente teve condições de acompanhar esse trabalho na Unicamp, né? Falo pela Unicamp porque é onde eu fiz a minha residência médica, então acompanhei esse serviço em muitos momentos durante a minha formação, na minha residência. Então, é um serviço sem sombra de dúvidas, muito transparente e que consegue atender de forma extremamente qualificada todos aqueles que necessitam. E lembrando que a questão do transplante de órgãos tem um problema muito sério, que é a insuficiência de doadores, né? Nós ainda temos que avançar muito nesse debate com a sociedade brasileira sobre a importância da doação de órgãos. Mudar até a legislação, você entende? Se é algo mais automático essa doação? Eu acho que precisa ser um debate bem profundo, bem amplo, porque muitas vezes esse debate ele fica restrito à vivência daquela pessoa que está passando por essa situação. Então a gente precisa, como política pública, dar visibilidade e debater isso como sociedade. Mas uma questão que é importante a gente colocar é que mesmo para você preencher critérios, possibilidades de um paciente que tem indicação de um transplante poder ter condições de ser submetido a esse transplante, também é necessário preencher diversas condições, inclusive de moradia, onde se está morando perto daquele centro que faz ou não esse transplante. Então, também existem condições sociais que são uma barreira para que aquele paciente que tem uma determinada condição clínica que necessite de um transplante, ele possa chegar bem em condições de passar por um procedimento tão complexo. O transplante de órgãos é um dos procedimentos mais complexos da medicina, tanto no pré quanto durante a cirurgia em si. E no pós, o paciente ele é exposto a procedimentos muito invasivos, imunossupressão grave. Então, tem todo um cuidado com o modo de vida desse paciente, com as condições de vida, moradia, alimentação, cuidados mesmo com a ferida, por exemplo, do transplante. Enfim, todo um cuidado que precisa ser feito para que se tenha maior possibilidade de sucesso nesse procedimento. Mas se o paciente ele já chega muito grave, com condições clínicas muito ruins para ser submetido a um transplante, a chance dele não conseguir, naquele momento, ter condições de passar por um procedimento dessa complexidade são grandes. E isso está relacionado às condições de vida desse paciente também. Então, eu acho que esse episódio com o apresentador, ele foi importante
para a gente poder esclarecer muitas questões sobre a fila dos transplantes. Mas também traz para a gente um debate sobre as inequidades que existem hoje no cuidado com a saúde, né, que é completamente diferente entre uma pessoa que tem condições durante décadas de vida a ter condições materiais de vida que façam com que você chegue na terceira idade, 70, 80 anos, de uma determinada maneira, que a grande maioria da população não tem acesso. Então, eu acho que foi importante para essas duas questões, a gente debater essas duas questões de forma separadas e diferenciadas. Professor, o Brasil, maior rede pública de transplantes do mundo. Esse caso do apresentador Faustão colocou os holofotes nas filas do SUS, muita repercussão sobre passar na frente, sobre privilégios, quem está esperando há muito tempo, como é que enxergou todas essas questões. E já emendo, né, acredita que seja importante todos os pacientes serem regidos pelos mesmos critérios técnicos para poder entrar na lista? Eu tenho muito orgulho assim aqui da Unicamp e do programa de transplante, os colegas, porque eu acompanhei, assim, ainda que eu fosse mais jovem, eu acompanhei todo o processo de debate, né, que esses professores participaram, critérios, como tornar isso transparente, como criar regras transparentes, né? Então, eu acho que esse debate ele é natural, mas ele é mais uma oportunidade da gente conhecer, né, todo o processo de discussão que foi público, foi transparente, como é que funcionam esses trâmites, né? Eu queria chamar a atenção para uma coisa, que é o seguinte: a gente tem muito na cabeça a ideia de que, por exemplo, você vai fazer um transplante, e aí o que conta é o ponto da rede ali, por exemplo, o hospital onde está fazendo o procedimento, e aí, ou onde vai, né, vai fazer o segmento depois. Então, é muito importante, acho que a Fernanda comentou isso, né? É muito significativo que uma pessoa que faz transplante, ela é acompanhada o resto da vida, né? Isso não acontece onde não tem sistema público, né? E tem sistemas públicos que também não fazem, isso é muito precioso, né? Porque a pessoa, ela fica numa situação de imunossupressão, os exames que ela precisa fazer constantemente são muito caros, as medicações. Então, esse segmento, ele é muito precioso, ele é muito importante e explica uma parte grande do sucesso que existe no atendimento. Mas tem uma questão que é importante dizer. Quando a gente pensa em sistema de saúde, às vezes a gente não consegue dimensionar o tamanho disso, né? O Brasil, a gente tem 15 profissões de saúde, né? Cada profissão, se a gente pegar a medicina, todo mundo vai lembrar a quantidade de especialistas que tem na profissão médica, né? Especialistas e subespecialistas. Mas outras profissões de saúde, igualmente, cada dia tem mais especialidades novas. A gente tem serviços diferentes, essa é a rede assistencial. Então, a gente tem pessoas. Aqui na Unicamp a gente tem um complexo hospitalar, mas em Campinas a gente tem vários hospitais, a gente tem atenção ambulatorial, a gente tem vários serviços, tem a rede de atenção psicossocial, que também é um sucesso muito grande do SUS, né, que enfrentou o manicômio. Mas o que eu queria comentar é que a pessoa que é cuidada, frequentemente ela não é cuidada num lugar só, né? E ela precisa de uma coesão e um diálogo, uma comunicação entre esses diversos pontos. Então, uma pessoa que está sendo acompanhada porque fez um transplante, ela está lá na atenção primária, passando com uma equipe, com um agente comunitário. E ali, se aquele serviço tiver atento, que vão aparecer, por exemplo, as primeiras queixas, que vai poder aparecer uma orientação. Se houver uma comunicação direta com o serviço que fez o transplante ou qualquer outro serviço de especialidade na rede, esse cuidado ele vai ser mais qualificado, né? Então, por exemplo, uma situação grave de um tratamento oncológico, um transplante, a atenção primária precisa participar da construção de um projeto terapêutico, né, de cuidado, para saber sinais de alerta, para poder cuidar e trazer informações para quem está no hospital do contexto, das condições sociais. Então, esse trabalho em rede, ele exige uma comunicação entre os profissionais. E aí eu quero entrar num ponto que a Fernanda tocou, que é a questão da precarização do trabalho que está acontecendo na saúde.
não tem como existir qualidade nem do trabalho em rede e nem do trabalho em cada serviço com a precarização do trabalho. Nesses tempos, colegas mais antigos que trabalham no Mário Gatti, eles muitas vezes quando, né, algum paciente interna, a gente conversa, eles falam assim, olha, sou o último dinossauro aqui, né? As pessoas, a gente tinha uma equipe, trabalhava junto há 15 anos, 20 anos, todo mundo se conhecia, afinava, cuidava dos pacientes, né, muito atenciosamente, e agora é uma dinâmica que quando eu aposento não vai ter outro concurso, vai entrar alguém que vai ficar até ter uma oportunidade melhor porque o trabalho é precarizado. Assim que você pode, você sai daquele lugar. Isso vale para os médicos, para os enfermeiros, para todo mundo, né? Fora que abre, as pessoas falam assim, ah, privatização não tem corrupção. Não é o que os indicadores mostram, né? Existem muitos processos, se a gente consultar os processos contra o S no estado de São Paulo, e Campinas teve um exemplo gritante aqui com a Vitale, né? Então, na hora que você abre uma miríade de contratos, às vezes um hospital, ele tem 4 ou 5 empresas trabalhando. Gerencialmente, é muito difícil de você compor os trabalhadores para trabalhar junto, como o mesmo time, você acaba fazendo times diferentes. E do ponto de vista da corrupção, é muito mais difícil de controlar, porque são muitas empresas, muitos donos, muitas questões que estão sempre, a gente sabe, né, que interferem nas escolhas, enfim. Então você abre um flanco para a corrupção e as pessoas muitas vezes têm essa ilusão, ah, se for privatizado não vai ter corrupção. Não. A história, né, do estado de São Paulo mostra o contrário, né? Então, o profissional de carreira, o profissional que recebe investimento para continuar naquele lugar, para ascender na carreira, para trabalhar em rede, trabalhar com seus colegas na enfermaria, os outros profissionais, conhecer os outros profissionais da atenção primária, dos ambulatórios. Então, isso é muito necessário para a gente ter um atendimento de qualidade. E essa dimensão da rede, que é uma diretriz do SUS, né, regionalização, é uma diretriz, ela precisa de condições mínimas para acontecer. Então, acho que esse é um desafio importante, né, o desafio da terceirização, e Campinas tem uma história muito clara, né, com, com problemas que pode ter com a terceirização, com a fragilidade que é, né? Notícia que saiu agora em setembro, o Hospital de Clínicas da Unicamp, de acordo com a revista Newsweek, foi o único hospital SUS do interior classificado entre os 300 melhores do mundo. 2 especialidades médicas do hospital também aparecem entre as melhores do mundo. A área de endocrinologia do HC da Unicamp aparece no lugar de número 96, entre as 150 melhores do mundo, e a área da pediatria, que aparece na posição de número 185, entre as 250 melhores do mundo. Bom, a gente segue aqui com o nosso questão de ordem, nós estamos abordando os 37 anos do SUS, ele traz muitos benefícios, mas ele tem inúmeros problemas. Vereadora Fernanda Souto, na minha abertura eu falei, né, 76% dos brasileiros dependem diretamente do SUS, isso representa mais de 160 milhões de pessoas. Tem como um sistema contemplar mais de 160 milhões de pessoas e funcionar com excelência? Sim, com certeza. Essa é a nossa grande defesa, né? E também temos feito esse debate aqui na Câmara Municipal de Campinas. A gente tem mostrado que é possível garantir um maior financiamento da política de saúde. Para garantir a ampliação dessa política e o acesso, é necessário recurso, é necessário que o orçamento público se volte para isso. E temos feito esse debate aqui na Câmara, inclusive esse dado que comentei sobre o governo do estado de São Paulo é uma questão que a gente debateu a partir de uma demanda real aqui da região, que é a necessidade de ampliação da rede hospitalar. A gente está vivendo um apagão dos leitos hospitalares aqui na região. Lógico que a gente defende a ampliação da rede de todos os níveis de atenção. É necessário ampliar as unidades de saúde, o número de equipes hoje, atualmente, aqui no nosso município é insuficiente para garantir uma cobertura total da atenção primária, e isso vai ter impacto também nas condições de saúde da população que vai chegando aos outros níveis cada vez mais graves.
é preciso ampliar a rede de urgência e emergência, mas a gente debateu mais recentemente essa questão dos leitos hospitalares, porque a gente, de fato, está vivendo aqui uma crise nesse sentido. O nosso município, nós fizemos um estudo só pelo que é recomendado pela OMS, que é de 3 a 5 leitos hospitalares a cada 1.000 habitantes. Campinas tem uma defasagem que varia de 800 a 3.000 leitos hospitalares, segundo essa recomendação da Organização Mundial da Saúde. Sim. Então, é necessário a ampliação dessa rede hospitalar, mas para isso é necessário investimento. E o que a gente está vendo, na verdade, no município de Campinas e no estado de São Paulo, é o poder público andando na contramão disso. A gente tem visto cada vez mais a transferência do recurso público para a iniciativa privada, e a gente tem demonstrado isso com números. O governo do estado de São Paulo gasta atualmente 16% do orçamento da saúde com força de trabalho, com servidores. E saúde não se faz sem trabalhadores. Então, a gente está tendo um estrangulamento da reposição dos servidores no estado de São Paulo, e isso tem se repetido aqui no município de Campinas. A gente demonstrou que nos últimos 8 anos, Campinas perdeu em torno de 600 profissionais médicos servidores, de 2016 até agora, 2024. O que está mostrando isso para a gente? A gente não está mais realizando concurso público, nós não estamos mais contratando servidores e estamos substituindo essa força de trabalho por contratos e convênios com a iniciativa privada. E é o que a gente viu na prática aqui. As unidades de pronto atendimento estão todas terceirizadas, a gente está vendo uma ameaça de terceirização na rede do SAMU, e isso tem impacto direto na qualidade da assistência, porque você precariza as condições de trabalho, remunera pior os trabalhadores, aumenta a jornada, aumenta o assédio, aumenta a perseguição. Isso também faz com que aumente a rotatividade desses profissionais. Então, sem vínculo, não é possível fazer saúde de qualidade. A gente sabe a importância que tem o profissional, o cuidado continuado dos profissionais nos indicadores da saúde, e conforme a gente precariza as condições de trabalho, aumenta a rotatividade, isso vai ter impacto também nesses indicadores. Então, o debate que nós temos feito aqui é que é possível, sim, garantir investimentos na saúde pública, e nós temos recursos para isso. O município de Campinas, nos últimos 8 anos, sempre teve crescimento acima da inflação. Uhum. No último ano, no último balanço anual, nós tivemos um aumento de receitas de 900 milhões de reais. Na contramão disso, a gente tem visto a perda de espaço dos servidores na folha de pagamento da prefeitura. Em 2016, a gente gastava quase 50% da folha com pagamento de servidores. A gente está abaixo de 35%. Uma queda muito importante. Então, nós estamos substituindo a força de trabalho do serviço público por contratos e convênios com a iniciativa privada. E isso tem impactos diretos na qualidade da assistência. E aí eu também gostaria de trazer uma questão, que o SUS ele já nasceu na contramão do que estava acontecendo no mundo, porque enquanto os países centrais, Estados Unidos, Europa, impunham sobre o mundo um regime de ajuste fiscal, né? A gente tem que lembrar o consenso de Washington, com a recomendação que os países subdesenvolvidos cortassem investimentos sociais, ampliassem a participação do capital privado, abrissem os mercados, né? Numa clara tentativa de bloquear, de frear o desenvolvimento desse país, porque é importante lembrar, sem investimento público, não existe desenvolvimento social, e isso não aconteceu em nenhum país do mundo. Todos os países hoje que nós chamamos de países desenvolvidos, que passaram pelas suas revoluções industriais, foram países que tiveram um importante investimento público nesse desenvolvimento. E agora, nos últimos 30 anos, eles querem que, na verdade, os países subdesenvolvidos não passem por esse procedimento justamente para manter essa diferenciação que a gente tem na divisão internacional do capital, manter os países subdesenvolvidos, manter os países dependentes. E aqui no país, enquanto a gente estava... era essa a doutrina dominante no mundo para os países subdesenvolvidos, a gente estava criando um sistema público de saúde que vai justamente na contramão disso. Então, o SUS já nasceu nesse momento de conflito, de contradição, né? E naquele momento, a partir daquele momento, o que se colocou para o nosso país,
que foram amarras fiscais importantes, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, elas têm papel fundamental na crise que nós vivenciamos hoje para o financiamento da saúde pública. Mas mesmo sobre a LRF, que coloca limites de investimento, de gasto público com os serviços públicos, quando a gente olha a situação de Campinas, Campinas está tão na contramão da situação que a gente tem um espaço, mesmo dentro dos marcos fiscais da LRF, que nós precisamos voltar a criticar, nós precisamos voltar a trazer esse debate para o centro do debate político, mas mesmo sobre esses marcos fiscais, Campinas ainda está muito longe de atingir o limite dessa amarra. Hoje, nós estamos em 35% do gasto com folha. O que poderia chegar pelo limite de alerta é 48%. Só entre o que a gente gasta hoje com o servidor público, e aí estou incluindo também os servidores públicos da saúde, que são o principal orçamento do município, né? Só o que a gente poderia chegar no limite de alerta tem um espaço de mais de R$1 bilhão. Então, é muito recurso para investir em valorização, um plano de cargos e carreiras para os servidores, e aí um plano de cargos e carreiras para os servidores da saúde, né, para a gente conseguir fixar esses profissionais na nossa cidade que estão preferindo ir para cidades vizinhas devido às condições de trabalho aqui no nosso município. Então, é possível oferecer um serviço público de qualidade? Sim, mas isso depende de investimento, depende de uma decisão política de se fazer isso. Campinas, existe espaço para a gente melhorar muito, e no governo do estado de São Paulo, nós também temos feito esse debate, porque o orçamento da saúde do nosso município tem participação do governo do estado de menos de 4%. Então, nós precisamos de uma ampliação do investimento do governo do estado de São Paulo também na saúde pública do município para a gente poder garantir essa ampliação da rede. O governo federal está investindo mais de 20% e a gente teve uma ampliação, inclusive nesses 2 últimos anos, por conta do PAC, então novas unidades de saúde, né? Então a gente está vendo essa disparidade entre o que nós temos de investimento do governo federal aqui no município e o governo do estado de São Paulo, que hoje é menos de 4% do orçamento total da nossa cidade. Sobrecarrega, sim, as contas do município, mas mesmo dentro desse cenário difícil e conflituoso, ainda tem muita margem para o município de Campinas ampliar o investimento nos serviços públicos, e aí a questão da saúde é central. Programa bom, é programa com muitas informações, são os últimos 5 minutos. Já temos 55 minutos de programa aqui, viu, professor Gustavo? Dá para fazer mais uns 2 programas, mas rapidamente. Por ano, o SUS realiza 2,8 bilhões de atendimentos, conta com cerca de 3,5 milhões de profissionais em atuação. Só que, professor, o Brasil tem um tamanho continental, é muito heterogêneo. Como faz para funcionar melhor? É a questão de recursos que a Fernanda Souto citou aqui? Eu acho que tem uma questão interessante, né? Só assim sobre essa questão das possibilidades do SUS. Essa heterogeneidade do território, ela também traz uma heterogeneidade de qualidade. Então, Campinas já foi exemplo para o país em alguns momentos, muitas ideias que hoje são utilizadas no Brasil inteiro, né? A ideia do apoio matricial, o próprio SAMU foi experimentado aqui, as experiências de saúde mental, rede de atenção psicossocial. Então, tem uma questão que é muito interessante, que é assim, o SUS, com essa descentralização radical que ele propôs, que a legislação propõe, ele depende muito do gestor municipal. Então, você tem cidades, às vezes no mesmo estado, com qualidade de atendimento muito diferenciadas. E você tem estados que também predominam num sistema, às vezes, melhor do que outros. Estou dizendo isso porque assim, uma coisa que eu queria reforçar tudo começa na atenção primária. E a atenção primária, ela tem o seu conselho local de saúde, né? Ela é um espaço que é importante que as pessoas da comunidade tentem entender como é que está funcionando aquela unidade. O Ministério, ele tem diretrizes na Política Nacional de Atenção Básica que fala quantos enfermeiros tem que ter, quantos médicos tem que ter para cada quantidade de população, quantos agentes comunitários tem que ter para cada população. E quando você vai olhar, às vezes a população está sentindo dificuldade, mas quando você vai olhar na ponta do lápis,
existe uma incongruência entre o que seria adequado e o que está acontecendo. Isso hoje em dia é muito comum na cidade de Campinas, isso prejudica demais. E a partir da atenção primária, a gente consegue perceber os outros problemas e demandar. A gente vai ver a fila de exames, a gente vai ver a fila de internações, a fila de cirurgia, a incidência de problemas que às vezes são maiores em um lugar do que o outro e precisa de intervenções. Problemas coletivos precisam de ações coletivas. Então, a participação social é uma característica do Sistema Único de Saúde e as políticas públicas, elas dependem do público. Uma política social pública, se não tem movimento social defendendo essa política, ela se enfraquece, porque são muitos interesses. A gente fala aqui dos números astronômicos de atendimento no país, os números astronômicos de medicações que são disponibilizadas. Vocês imaginem o quanto de interesses econômicos que não ficam disputando a possibilidade de pegar esses recursos, de se apropriar desses recursos, né? Então, a participação social no espaço que tem em cada comunidade, em cada atenção primária, cada serviço de atenção primária, seu posto de saúde, ela é fundamental. E a gente precisa retomar isso, embora a gente tenha em Campinas um conselho municipal muito atuante, muito forte, a gente pode ampliar essa participação junto aos centros de saúde e, e conseguir compreender melhor qual é o problema que está acontecendo na sua unidade, né? Que remédio que tem faltado, se tem faltado, que profissionais que não estão, o jeito de trabalhar, por que está funcionando, por que não está, porque as pessoas, quem está sendo atendido, tem sempre uma leitura muito precisa do que não está funcionando. Então, é uma voz muito importante para qualificar o serviço. E é diferente de um serviço privado, porque o serviço privado você é um consumidor, né? No SUS você tem o direito como cidadão de conquistar um atendimento como está proposto na legislação, um atendimento integral, né, de qualidade. Então, acho que um aspecto da Lei 8080 que é muito importante é a participação social, e eu queria deixar esse recado para a população lembrar disso. Sim. Vereadora Fernanda Souto, se a gente fizer uma rápida pesquisa sobre os problemas do SUS, aparecem, por exemplo, faltam médicos, e aí eles estão mal distribuídos pelo país. Sobre a longa espera para marcar uma consulta, o SUS ele realiza bem menos consultas do que ele poderia. Faltam leitos, falta recursos para a saúde, formação dos médicos, precisa melhorar a qualidade do atendimento, que é a avaliação que dá para fazer para a gente poder encerrar o programa. Eu acho que todas as questões, elas estão dentro dessa linha que a gente está debatendo aqui, né? Uma política de saúde para um país continental como o Brasil, ela vai ter particularidades territoriais importantes, diferenças importantes, ao mesmo tempo que a gente tem condição de pensar esse sistema de saúde dentro de um projeto de nação, né? Então, por exemplo, essa irregularidade na distribuição dos profissionais de saúde no Brasil, ela existe, né? E ela é importante. Agora, como que é possível se regulamentar isso, se direcionar isso? Isso é necessário uma política de Estado. Você precisa investir numa carreira de Estado para esses servidores, garantir a fixação, garantir condições de trabalho para esses trabalhadores. Ou seja, também depende de um desenvolvimento regional, né, com as particularidades de cada desenvolvimento. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul são muito diversas entre si. Porém, é possível a partir do debate de um projeto de nação. Muito tem sido falado, e aí eu estou colocando a questão dos profissionais, mas também a questão dos equipamentos de saúde, unidades de saúde, hospitais, exames, enfim. A saúde é muito complexa e ela precisa ser debatida de forma regionalizada, né? Porque a gente, inclusive, está vivendo essa discussão aqui na região metropolitana de Campinas, porque não se justifica, a depender do exame, por exemplo, que exista um equipamento específico para um exame determinado em cada cidade aqui do município. Dependendo da demanda, é importante que tenha um equipamento que você tenha condições de que esses pacientes da região cheguem até esse equipamento. É um exemplo. Ou um determinado procedimento muito específico.
tudo depende da discussão regional da saúde. Mas a gente tem falado tanto da questão da soberania nacional no Brasil, né, nesse último período, o debate da defesa da soberania nacional, e para a gente debater a soberania nacional é fundamental que a gente coloque dentro desse projeto o desenvolvimento da política de saúde no nosso país, que tem sofrido muitos percalços. A questão do financiamento é uma questão muito séria. Queria trazer aqui, por exemplo, o debate sobre a autossuficiência na produção de medicamentos. Hoje a gente depende muito da importação de insumos e, portanto, nós também ficamos à mercê dos percalços geopolíticos que acontecem. Vou falar durante a pandemia. Durante a pandemia, nós tínhamos o Instituto Butantan, a Fiocruz, que são institutos, inclusive, é importante lembrar, o Butantan ele estava em vias de privatização, ele já tem uma parte do instituto privatizado, mas estava em vias da entrega total para a iniciativa privada quando veio a pandemia. E, dada a discussão da importância do instituto naquele momento, da produção da vacina, nós conseguimos barrar esse processo, mas continua sob ameaça. Mas naquele momento, nós tínhamos condições de produzir a vacina, mas nós não tínhamos seringa, nós não tínhamos luva, nós não tínhamos máscara. Porque nós passamos por um processo de desindustrialização ao longo das últimas décadas no país, por conta da nossa colocação nessa divisão internacional do trabalho, né? Nós priorizamos uma política de exportação de matérias-primas, de carne, soja, e nós fomos desmontando a nossa indústria nacional, inclusive o complexo industrial de produção de insumos médicos, hospitalares e outros para a saúde. Isso cobra um preço, né? Então, nós precisamos voltar a debater essa questão. Nacionalização das nossas indústrias aqui, né, de produção de medicamentos, produção de insumos. Para a gente debater um projeto de nação sem que passe por essa discussão é muito difícil, inclusive para ampliação da oferta de postos de trabalho. Né? Nós teríamos condições hoje de, se ampliado esse complexo nacional de produção de medicamentos e insumos, de empregar muita mão de obra melhor remunerada, com melhores condições, né? E isso é um ponto importante para a gente levar em consideração. Então, além da discussão do financiamento dos serviços de saúde, da ampliação, nós também temos que pensar nesse outro lado, que é a manutenção e a retomada do fortalecimento de uma política nacional mesmo, do complexo médico hospitalar, produção de medicamentos no nosso país, que nós precisamos ter como um dos pilares para o debate de saúde, porque se a gente não faz isso, né, nós vamos continuar dependentes da importação de tecnologias, pagando caro por isso, e a gente não desenvolve aqui o nosso próprio sistema. Debate importante, extenso, mas tempo encerrado. Dá para fazer mais uma questão de ordem sobre o SUS. Gustavo Tenório Cunha, você que é médico, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que todas as informações que foram trazidas aqui de grande valia para o nosso telespectador. Já faço um novo convite para o senhor retornar aos nossos programas, seja de forma online, seja presencial aqui nos nossos estúdios, e fica aberto aí as suas considerações finais. Eu que agradeço, sempre à disposição. É um prazer poder conversar e ainda mais para defender o SUS. Um abraço, agradeço muito o convite. Um abraço, nós aqui agradecemos, vereadora Fernanda Souto, membro da Comissão Permanente de Política Social e Saúde aqui da Câmara de Campinas. Também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar do nosso programa. Tenho certeza que o nosso telespectador sabe muito mais sobre o SUS agora, após as informações. Ele é complexo, ele é extenso, mas ele é muito importante. Agradeço a sua participação, já faço um novo convite para a senhora retornar aos nossos estúdios e fica aberto às considerações finais. Quero agradecer, Gabriel, também quero agradecer a presença do professor Gustavo, foi muito enriquecedor esse debate, e dizer que os desafios são muitos, né, mas sem dúvida nenhuma
nós vamos seguir aqui na luta pela defesa de um SUS público, gratuito, universal, de qualidade para toda a população. Nosso mandato está nessa luta aqui na região metropolitana de Campinas e também já deixo um convite para todo mundo para acompanhar as lutas aqui contra o avanço da reforma administrativa, que é mais uma medida que o Congresso Nacional, que a extrema-direita no Congresso Nacional está preparando contra os servidores, vai impactar diretamente os servidores da saúde também, os serviços públicos no geral, a população que mais depende desses serviços, pacote de precarização dos serviços públicos. Então, já deixo o convite também para todo mundo acompanhar essa luta com a gente aqui na Câmara Municipal de Campinas. E eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído para este debate sobre os 37 anos do SUS, o Sistema Único de Saúde. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tinha muita coisa para continuar olhando para a tela, professor, eu vou gravar mais 2 chamadas, uma para passar na nossa programação e uma para as nossas redes sociais, rapidinho, tá? Na geral.